isso que está acontecendo aqui, né? Esse espaço de estar buscando ao Senhor, de estar orando, né? Pedindo em favor dos pacientes, em favor dos funcionários, né? Em favor do hospital, isso não tem preço. E hoje, né, completa um ano, né, que tem esse espaço de oração. E eu quero dizer para vocês, esse mês lá na minha igreja nós estamos fazendo um propósito, a direção de Deus. O tema é a direção de Deus. E a direção de Deus é isso aqui. É vocês colocar o Senhor no primeiro lugar. Ainda que seja uma vez por semana, que é todo dia ou uma vez? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, que fosse uma vez. Amém. Nós temos que colocar Ele em primeiro lugar. Sim. Tem que colocar Ele na frente. Porque quando Ele está na direção, nada pode impedir o mover dele na nossa vida. E aí eu falei com Deus assim, Deus traz uma palavra. Então essa palavra, ela está ligada à nossa vida do dia a dia. Está ligada ao que nós temos, né, vivido. E a palavra que eu trouxe foi até uma palavra que todo mundo conhece, ligada àquela mulher hemorrágica. Para nós diferenciar o que é o melhor para nós. Aquela mulher hemorrágica, ela tinha uma hemorragia que ela não conseguia estancar. E o que ela procurou? Primeiro, os recursos humanos. Né? A palavra de Deus fala aqui, eu vou ler um pedacinho, porque eu sei que o tempo é escasso, né? Nós temos que correr contra o tempo. Ela procurou todos os recursos que ela tinha. E a palavra de Deus diz assim, que ela perdeu tudo que ela tinha por causa dessa enfermidade, por causa dessa hemorragia. A palavra de Deus aqui fala assim, enquanto ela, as multidões a apertavam. E aqui fala, certa mulher que havia 12 anos, que sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar. O que gastara com os médicos todos os seus bens, tudo que havia, tudo que ela tinha, veio por trás dela e lhe tocou. Então aqui fala assim, que essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha, dinheiro, os bens, casa, e nada aconteceu. Aquela hemorragia não foi estancada, mas um dia ela ouviu falar. Ela ouviu falar de Jesus. E nesse dia, quando ela ouviu, despertou dentro dela o desejo de servir, de fazer algo. E aí ela falou sem ela conhecer Jesus. É que às vezes, muitas vezes acontece com nós. Né? Nós procuramos todos os recursos humanos, né? E último nós procuramos Jesus. Mas na realidade nós temos que colocar Ele em primeiro lugar. Primeiro para o Senhor. Então o que está acontecendo aqui durante todos este ano é que vocês têm chamado Ele, o reino dEle, para aqui, para dentro do trabalho de vocês. Isso não tem preço. E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela teve impedimento para ela chegar até Jesus. E muitas vezes existe mesmo impedimento para você sair do seu setor e vir aqui por um momento agradecer. Porque não é só você pedir. Muitas vezes você precisa agradecer. Porque quando você pede, a palavra de Deus diz que Ele já te concede. Amém. Se você ler a palavra lá em Daniel, ele jejuou 21 dias, mas ele pediu algo do Senhor. Ele, além dele jejuar, ele orava 3 vezes por dia. Né? E nele orar 3 vezes por dia, ele fez o jejum de 21 dias. E quando chegou aos 21 dias, cadê? Ele não recebeu aquilo que ele pediu. É porque no mundo espiritual,
sempre há uma guerra. O inimigo não quer que você receba nada de Deus. Então, o que nós podemos fazer? É insistir e persistir na presença dele. No momento da sua dificuldade, da sua adversidade, seja grata. E a palavra de Deus diz que essa mulher hemorrágica, ela ouviu falar de Jesus e sabe o que ela fez? Ela quis conhecer. Ela correu e foi. E Jesus, ele sempre estava com o quê? Uma multidão. Havia uma multidão ao redor dele, que não tinha como essa mulher tocar nele, nem chegar perto dele. A palavra de Deus diz que os discípulos chegaram para ela e falaram com ela assim: desista, se eu fosse você, não tem como você tocar no mestre, não. Se eu fosse você, eu voltava uma outra ocasião. Mas ela tinha ele tão forte no coração, né? Eu acredito que é isso que acontece, que vocês já sabem o dia do encontro com o Senhor aqui, né? A gente conta com Ele toda hora, a todo momento, nosso pensamento está totalmente ligado no Senhor. E aí, aquela mulher, eu não vou desistir. É 12 anos que ela perdeu, porque ela não procurou Ele em primeiro lugar. E aí a palavra de Deus diz que aquela mulher, no meio daquela multidão, ela enfiou, ela arranjou uma situação, até ela chegar próximo dele, ela falou: não preciso de nada, eu só preciso tocar. E ela tocou na veste. E o que eu quero dizer, que nós podemos aprender nessa manhã? Ela só tocou na veste, um pedaço de pano, né? Na roupa dele. Ela não tocou na carne. Mas Ele conhece o nosso coração. Amém. Ele conhece cada detalhe de nós. Ele conhece cada célula do nosso corpo. Então ela tocou só na veste. Mas ele falou assim: alguém me tocou. Aí esse discípulo falou: mas mestre, a multidão te espreme. Como que ele ia sentir, né? Que todo mundo estava ali, querendo encostar nele, encostando nele. Alguém me tocou. Mas como assim? Porque de mim saiu virtude. Então, nós precisamos tocar nele. Aleluia. Chamar ele. Sabe? Eu vejo assim que nós temos dificuldade, temos diversidade, mas se nós tocarmos apenas na veste dele, vai sair virtude. Ele quer que você apenas abra o seu coração para ele entrar e fazer morada. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Amém. Se você abrir, eu entro. E vou ceiar com você. Eu vou compartilhar junto com você das suas dificuldades. O que eu quero dizer nessa manhã? As nossas dificuldades, às vezes você pensa assim: o Senhor está longe de mim, eu estou passando tanta coisa, e Ele está distante, Ele está nem percebendo. Quero dizer que Ele está aí, lado a lado com você, colhendo todas as suas lágrimas. Não sou eu que digo, mas a palavra dele diz que é Ele que colhe as suas lágrimas. Então, para isso, precisa deste momento. Porque sem este momento, você não tem tempo de buscar Ele, de colocar a sua necessidade nos pés dele. Então, é motivo de gratidão. Esse ano, né, que foi uma vitória. Sabe, é uma vitória, isso aí é dupla honra. Você sair de lá, você às vezes nem precisa ficar o tempo todo, mas só de você vir aqui receber, não tem preço. Então eu quero deixar essa passagem, que depois, se você quiser, você pode meditar, né? Que eu creio que todos têm Bíblia, né? Porque a Bíblia é uma só, né? E Deus, Ele é um só, não existe. Como se diz, religião é só placa de igreja, não existe isso, aqui não existe isso. Existe Deus, a essência dele. Olha, de tanto cultuar Deus aqui,
a gente sente uma presença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que não tem palavras, gente. Amém, Jesus. Quando eu entrei ali, eu senti a presença de Deus. Seu corpo rompia, se você sentir que Ele faz presente aqui. Amém. Então esse espaço é dele. Sabe? Ninguém pode tirar a sua bênção, a sua vitória diante dele. E olha, incentiva as suas amigas, as pessoas, falam, não, vai lá só um momentinho. Pode até não ter nada aqui, mas só de você entrar aqui, aleluia, Jesus. você vai sentir a presença de Deus, vai se sentir melhor. Um alívio, um refrigério, que você vai conseguir conduzir o dia. Eu não sei o que você deixou lá na sua casa, qual a sua dificuldade, qual a sua diversidade. Eu não sei qual o seu problema, o que você deixou lá. Às vezes nós estamos aqui no trabalho e tem uma dificuldade lá dentro de casa. Não preocupa, porque Ele está cuidando. Ele está cuidando. Eu quero que você deixar essa palavra aqui para você. Eu sei que as horas eram não espera, né? Já é 8h30. Aqui a palavra de Deus diz assim, no Salmo 34, bem-direi o Senhor em todo o tempo. Então, não é só aqui dentro do espaço, não. Você está lá trabalhando, está lá em cima do paciente. O seu interior está glorificando o nome dele. Porque você não precisa abrir a boca. É você ligar o seu pensamento nele. Está ali o dia inteiro. A palavra de Deus diz que nós temos que dar graça todo o tempo e buscar Ele a todo o tempo. Você passou aqui e continua com o pensamento ligado no Pai. E aqui fala assim, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos seus lábios. Então, não precisa abrir a boca, comece, glorifica aí Deus. Obrigado. Deus, eu estou aqui, Senhor, olha para mim. Eu preciso do seu olhar. Sabe? Né? As mães que estão aqui cuidando dos seus bebês, abençoa a criança, Deus. Eu consagro meu filho ao Senhor. Deus, Ele é do Senhor. A palavra de Deus diz que antes de nossos filhos ser nós, é dele. A palavra diz que os nossos filhos são herança. E então, Ele só está confiando para nós cuidar. Então, gente, aqui a palavra fala assim, ó. Gloria-se no Senhor, e a minha alma, os humildes, os ouvirão e se alegrarão. Nós precisamos ter a alegria dele no meio da nossa diversidade. Ah, mas você que não sabe a luta que eu estou vivendo lá fora, lá dentro da minha casa, com o filho, no meu casamento. Você não sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. E muitas vezes Ele permite para nos forjar, para saber o grau da sua intimidade com Ele. Então, quando Ele vê que você está passando pela diversidade, mas você está confiante de que Ele é Deus que muda história. E Ele muda história. E aqui fala assim, engrandecei o Senhor comigo, e todos a um se extremo nome. Buscai o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele livra de todos os seus medos. Então, nós temos que glorificar, agradecer a Deus por este momento. Momento de gratidão, de glorificar Ele, por Ele ter levantado a Sandra, as meninas, para estar aqui, tirando um minuto, até mesmo do seu tempinho aí, para vir aqui, falar, Deus, obrigado. Sai do seu lugar, não tem ninguém aqui, vem aqui e fala, Deus, aqui é onde nós buscamos ao Senhor. Eu estou com dificuldade, Senhor. Olha para mim, eu preciso do Senhor. Vem sozinho. Se num dia, às vezes não é o dia
de vocês estar reunidos, vem você e agradeça Ele aqui. Amém. Agradeça Ele aqui, porque Ele quer saber a intenção do seu coração. Então essa palavra que eu tenho para nós nessa manhã, que não se ausente dele, que não se ausente do Senhor, continua, ainda que a palavra de Deus diz que a figueira não floresça, ainda que ela não dê fruto, não deixe de crer que Ele é Deus, é que está conduzindo, é que está te dando saúde, te dando força para estar aqui no hospital trabalhando. Porque eu costumo dizer que a profissão de vocês não tem preço. Não tem, gente. É doação. É doação. Não tem valor que pague você dedicar a vida. Amém, Jesus. Às vezes você está passando lá dentro da sua casa e você está aqui cuidando do outro. Então, enquanto você está aqui cuidando do outro, o Senhor está lá. Aleluia. Cuidando de você. Amém. E eu quero deixar mais essa palavra aqui para terminar. Que Deus possa... É uma palavra assim que cada um de nós tem que guardar no nosso coração. Que eu não sei o que você pensa, nem posso imaginar, mas o Senhor sabe. Eu vejo cada um de vocês por fora, mas Ele conhece o interior. Ele sabe o que você pensa. Então, aproveita esse espaço para você agradecer. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala assim: eu sei os pensamentos que tenho de vós, a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Então, que nós tenhamos pensamento de paz e não de mal, para vos dar fim desejado, fim desejado. Então, se você tem pensamento de paz, Ele te dá um fim desejado. E aqui fala assim: então invocarei, passarei a orar. Busca ao Senhor aqui. Você está lá, você está ocupada. A hora que você tiver um minutinho, você passa por dentro. Dá uma volta de Deus, muito obrigado. Ah, Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Faz isso. Só. Você não precisa de mais nada, porque Ele está aqui. Ele se faz presente. E aqui fala assim: ora a mim e eu ouvirei. Ele vai te ouvir. Não importa a circunstância. Você tem que estar sempre com a alegria do Senhor no seu coração. E aqui: busquei ao Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, essa é a palavra que eu tenho. Eu quero agradecer a Deus, né, pelo privilégio de saber que tem um espaço. Isso não tem preço. E aqui é um lugar onde gera vida. E é necessário ter esse espaço. Amém, Jesus. Sabe, é necessário. Então, que Deus possa renovar as forças de vocês Amém, a cada Jesus. dia. Que Ele possa, a palavra diz assim: eis que envergonhados e confundidos são todos que falam assim: não sei para que aquele espaço, não sei para que aquilo ali. A palavra diz assim: eis que envergonhados e confundidos são todos que levantam a conta. Ele fala assim ainda: tornar-se uma nada, a coisa que não é nada, porque eu, o Senhor teu Deus, que tomo a mão de cada uma, a mão direita de cada um de nós, e diz: não tenha medo, Aleluia. que eu te ajudo. Então é Ele que nos ajuda. Então, levanta os seus olhos para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. Você